Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que vocês me perguntam direto. Olha quem quer aparecer no filme aqui, vai aparecer também. Ai, que gracinha! Vamos falar sobre o que vocês sempre me perguntam. Tem bolha aí? Direto eu recebo essa pergunta de vocês. Bruna, tem bolha? Tem ou não tem bolha? Qual é a sua opinião a respeito? Hoje eu vou trazer para vocês a opinião do Ray Dalio. Ray Dalio é o autor desse livro aqui, que por sinal eu indiquei para vocês já no passado algumas vezes, lembram? Princípios do Ray Dalio, tem que ler, super legal. E recentemente ele veio falar, recentemente agora, fim de março de 2021, não sei quando você tá vendo esse vídeo, na verdade, ele veio falar sobre a percepção dele em relação a uma possível bolha, será que tem, será que não tem? Vou trazer um pouquinho disso pra vocês. Antes de mais nada, pra vocês saberem, o Ray Dalio, ele é fundador da Bridgewater Associates, a maior hedge fund do mundo hoje. E é uma coisa super legal a visão dele sobre isso, porque uma das filosofias que ele traz, inclusive no livro Princípios, é sobre a importância da gente pegar o histórico da humanidade, inclusive dos mercados financeiros e seu desempenho, do que aconteceu em todos os mercados, em todas as regiões do globo, com todas as suas peculiaridades, entender esses episódios e aprender com eles, para conseguir, da melhor forma possível, antever o que poderá acontecer no futuro, dadas as variáveis que a gente observa hoje. Então, se você vê aqui uma circunstância parecida com o que aconteceu, sei lá, em qual país no passado, em tal crise, em tal bolha, com as mesmas variáveis, talvez isso possa vir a se repetir. E aí você consegue montar uma estratégia de investimento preparada para isso. Inclusive, o Ray Dalio no livro explica como que na crise de 2008 ele foi capaz de antever e se precaver e montar um portfólio que teve ganhos diante da crise, né, da bolha hipotecária lá norte-americana, no momento em que todo mundo testemunhou grandes perdas. Foram raras as exceções que se prepararam para isso e conseguiram ter ganhos nesse cenário. Inclusive, aquele filme A Grande Aposta é necessário, tá? Para quem ainda não viu sobre aquela ocasião. Bom, então, quando o Ray Dalio vai falar sobre uma possível bolha, a gente para e escuta, não é verdade? E o que ele falou agora recentemente em relação ao ambiente que a gente está vivendo? O que ele falou é o seguinte, olha, o que a gente está testemunhando hoje nos preços, tá? Tipo na metade do caminho daquilo que se testemunhou na Grande Depressão de 29 e na bolha.com, por exemplo, nos anos 2000. Então, quer dizer, a gente ainda não está no estopim de uma possível bolha, na visão dele, mas já passamos da metade. Por que isso aqui é interessante? Então, quer dizer, a gente se depara com inovações, tecnologias, né, inteligência artificial e todo esse mundo, né, que esse desenvolvimento tecnológico de informação, de cybersecurity, etc., tudo isso é muito maravilhoso e contribui demais para o crescimento das coisas, para a evolução da humanidade, etc. Mas, e aí o que o Ray coloca é o seguinte, olha, nesse momento, que a gente sempre fala aqui, inclusive, é a hora que a gente olha para o futuro, nossa imaginação, né, extrapola o limite e quão belas as coisas podem ser e exageram essas capacidades e a gente perde um pouquinho a referência de preço. A gente fica tão focado em pensar que o futuro pode ser assim, pode ser assado, que a gente perde um pouquinho a referência de quanto isso de fato vale, qual é o preço certo para isso. E aí você começa a testemunhar essa escalada que viram bolhas. Então, ativos que não têm um real valor intrínseco, lembrando que esse real valor intrínseco, no fim do dia, né? Caixa é rei, lembram da frase que a gente já falou? Receita é vaidade, lucro é sanidade e o caixa é rei. Então o valor real, no valuation, no fim do dia, sim ou sim vai acabar em capacidade de geração de fluxo de caixa para rentabilizar o investimento lá feito. Bom, então o que o Ray fala é que a gente já passou um pouco da metade, né, de um caminho para a bolha, e isso é um pouco preocupante. Por outro lado, o que é interessante de se pensar? Esse efeito ele foi acelerado pela pandemia? Sim, porque a gente percebe que as empresas que se beneficiam num ambiente tão adverso como esse eram aquelas de tecnologia e os preços, então você vai acompanhar a Nasdaq, por exemplo, os preços desses ativos subiram muito, subiram rápido e não para uma ou outra empresa, mas para várias que tenham essa nuance de tecnologia. E agora, o que você percebe é que outros ativos, aqui o autor se refere, por exemplo, como carnes e batatas, por exemplo, que são ativos que não têm empresas que trabalham com esses segmentos não têm necessariamente um grande quê de tecnologia, elas andaram um pouquinho mais de lado. E agora com algumas empresas de tech dando uma certa estabilizada, a gente começa a ver esses outros preços dessas empresas talvez corrigindo. Então você percebe que uma possível bolha vinha com força, dá uma desacelerada, mas ainda tá, né, nesse pico. Muito bem. Bom, então isso é um pouquinho do que o Ray fala. O que eu complementaria aqui pra vocês que eu acho interessante? A gente tem que ter cuidado nessa hora pra pensar no preço, né? E lembrar o que é valor.
Recentemente eu trouxe para vocês uma discussão sobre a Loft, lembram disso? E a gente falou o seguinte, olha, tá todo mundo falando que o valuation da Loft está super grande e tal. E a gente tem que ter só um cuidado para pensar, será que essas empresas estão sendo precificadas nos múltiplos adequados para os seus respectivos segmentos? Vou retomar aqui o caso do WeWork. Vocês devem se lembrar lá em 2019, quando o valuation do WeWork estava quase 50 bi de dólar, 47 bi de dólar em colocações privadas de dinheiro, ou seja, valuation real. E aí, quando a empresa foi lá e protocolou seu pedido de IPO, o mercado percebeu que ela estava sendo precificada em múltiplos que não eram razoáveis para o seu negócio. E aí aquele valuation que estava lá nos seus 47 corrigiu para 8 bi de dólar, ou seja, de 47 para 8, olha o tanto que despencou esse valor, vamos dizer, essa correção, e ainda tem mais cenas nos próximos capítulos sobre as quais eu não vou falar agora, porque a gente já falou bastante. Mas, o que chama atenção? Uma das críticas naquela ocasião foi o que se falou em relação a uma empresa de real estate, ou seja, negócios imobiliários, que é o caso de WeWork, espaço de coworking, sendo precificada como uma startup de tecnologia. Então, você usando um múltiplo digno de uma startup de tecnologia escalável para um negócio imobiliário que, por definição, quer dizer, tem uma linearidade, que é um metro quadrado e a região e etc. Então, como que você vai precificar um negócio imobiliário com o mesmo múltiplo de um negócio de tecnologia exponencial? É complicado. Então, percebeu-se lá esse equívoco na precificação. E aí eu convidaria a gente a refletir, usando aqui como um exemplo o caso da Loft. Não vou dizer que está ou não está equivocado, porque com base em informação pública, eu, Bruna, não tenho como fazer essa afirmação, mas é só uma coisa para a gente refletir. Será que a Loft ela está sendo adequadamente precificada nos seus múltiplos para o seu negócio? Porque, de fato, é um negócio, né, que é bastante capital intensivo, na medida em que você eventualmente compra um apartamento, reforma para vender, tem um quê muito importante de real estate, capital intensivo, negócio imobiliário, e também tem um quê de tecnologia. E aí a gente viu notícias de jornais comparando a Loft com outras empresas, startups no mundo, unicórnios por sinal, só que algumas delas, várias na verdade, eram de fato só de tecnologia intermediando esse segmento imobiliário. E outras tinham o quê? De real estate também. Então, a gente tem que ter um cuidado, né, para comparar esses múltiplos. Será que a gente está usando um múltiplo adequado para um negócio de real estate? Se sim, maravilha, o valuation pode ser esse mesmo, real, beleza. Ou será que a gente está usando um múltiplo de tech e aplicando em real estate? Que esse é um perigo. E é aí que a gente começa a perceber isso que o Ray Dalio falou, da gente descolar nossas expectativas sobre o futuro, ainda mais diante de inovações e tecnologias legais, do que for de fato, o preço adequado. Então, essa discussão sobre preço. E aí a gente não esquece, né, pessoal? A gente acaba, no fim do dia, no tal do fluxo de caixa. Claro, um fluxo de caixa sustentável, consciente, segundo as melhores práticas, se possível, de ESG, sobre as quais a gente vem falando bastante, e as notícias também hoje em dia, mas a gente tem que pensar sobre isso adequadamente. Beleza? Muito bem, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Vou pedir para vocês que, se gostaram desse vídeo, desse conteúdo, curte, compartilha e ativa as notificações.